da zona do distrito de Aveiro, e assim como Paulo Rosa. O Beira-Mar, a coisa foi um bocadinho mais difícil, porque de facto o treinador teve alguma dificuldade também em impor o seu método de trabalho, mas também com uma ou outra reestruturação em termos de jogadores que entretanto reforçaram aquela equipa, a coisa começa de facto a notar-se esse trabalho. Há que dizê-lo com toda a frontalidade também, e que o Beira-Mar acaba por ser um grande resultado fora, mas digo em bom da verdade, que vi o jogo, não é? O Beira-Mar não fez muito para ganhar. Eu penso que e o Mister Teixeira já tinha dito que não tinha gostado muito do Gondomar, mas a mim o Gondomar fez um campeonato muito por cima, um início de campeonato que andou sempre lá em cima, agora está de facto em queda livre. Já vai na quinta ou sexta derrota seguida, com alguns empates por casa, e está de facto em queda livre. E este jogo foi um bocadinho isso. Eu penso que o Beira-Mar, sendo sempre superior e tendo sempre controlado o jogo sem qualquer tipo de problema, acabou por ganhar o jogo sem também ter que fazer muito por isso, porque de facto houve ali 2 ou 3 erros ditos do Gondomar e muita instabilidade da parte do Gondomar, e nota-se, começa-se a notar agora uma certa fragilidade, quer anímica, quer psicológica daquela equipa que claramente está em queda livre, e para bem do Beira-Mar, que acaba por arrancar 3 pontos fora, que penso que são importantíssimos para o relançar do campeonato para estas duas equipas de Aveiro. Marco Teixeira, também aqui, bem-vindo. O Lourosa vence 3-1 o Marítimo B, o Beira-Mar vence 2-0 o Gondomar, e o Salgueiros vai, e o Rebordosa parece que vai acompanhando aquilo que é a necessidade de dar espaço para estas duas equipas sonharem. Sem dúvida. Antes de mais, boa noite a quem está lá em casa, aqui às pessoas que estão connosco, portanto, neste painel, e para ti, Filipe, também. Sem dúvida nenhuma, o Lusitânia de Lourosa está com aquela roda gigante, portanto, de que a semana passada falei, portanto, em andamento, e que está a beneficiar, como é evidente, portanto, dos empates e derrotas, portanto, tanto do Salgueiros como do Rebordosa. Portanto, vamos ter, de facto, o campeonato de Lourosa, como disse a semana passada, já começou agora. Agora sim é o nosso campeonato, é o campeonato da subida, e estou convencido, portanto, de que com esta tranquilidade que ainda ontem demonstrou a equipa de Lourosa, portanto, não me parece, portanto, enfim, tarefa impossível subir da divisão. Quem diria, eu há um mês, portanto, rezava à Nossa Senhora para que ganhássemos para sair dos últimos lugares, portanto, sempre com o coraçãozinho na mão, porque o ano passado sofri muito, e então não queria sofrer este ano. E o que é que acontece de um momento para o outro? O futebol é isto, o futebol é de facto uma coisa incrível. Ninguém pode fazer afirmações no futebol, porque se as fizer está sujeito depois a ter de apanhar as canas. Exatamente. Só dizer então a classificação: Salgueiros em primeiro lugar com 37 pontos. Lembrar que tem ainda o resolver na situação do jogo contra a equipa do Marítimo B, para alegado agressão. Veremos qual é que é então o resultado dessa sanção. Rebordosa segundo lugar com 36 pontos, Celestana Rosa com 35, quarto Beira-Mar com 32, quinto Valadares e Marítimo B com 29, sétimo Gondomar com 28, oitavo Camacho e Lessa com 24, décimo Albandeirada com 23, décimo primeiro Machico com 20, décimo segundo Rezende com 16, décimo terceiro Castelhanos com 13 e décimo quarto Guarda Esportiva com 10. Sei que não acompanham tanto, mas Joca, temos aqui muitas equipas do teu Porto, e tu que és um candelense ferrenho, há certamente aqui muitas equipas que ou já viste jogar ou já acompanhaste. É daqueles campeonatos que se costuma dizer que é de faca nos dentes, não é? Quem viu muitas vezes, como eu vi o Candal Vila, que muitas vezes começava futebol e acabava boxe, o Candal Coimbrões também, alguns. Como diria o Jaime Pacheco, difícil não é jogar nas Antas, difícil é jogar no Rei Ramiro, que nós queremos fazer os lançamentos e levamos com guarda-chuvas. É um futebol que é muito competitivo, muito aguerrido, e depois tem muitas vezes a ver, como dizia o Mister, com o carisma da terra, do lugar, com conhecer a realidade e perceber o que são os clubes que estão envolvidos, e que é sempre interessante ver, e que nesta altura está ao rubro, como se nota.
Joel, aqui claramente Mas também... ao rubro no bom sentido, não é no sentido dos lados de baixo. Duas equipas de Aveiro históricas, como a Beira-Mar e como também o Santa Lourosa, que estiveram arredados estes primeiros lugares durante muito tempo e agora ganharam um novo fôlego, até com as mexidas nas equipas técnicas, não dizendo necessariamente que teria havido um mau trabalho das equipas técnicas anteriores. Lembro, por exemplo, ainda o Paulo Mendes dizia isso, e um abraço para o Mister do Paulo Mendes, que teve aqui na rádio a semana passada essa hombridade de dizer que não, com aqueles jogadores e a ideia de jogo dele, que não encaixava. Então às vezes não quer dizer que seja um mau trabalho, às vezes não é o homem certo, tirando o Joel, que certamente se voltar só ativo no treinador em qualquer lado, em qualquer lado. É aquilo, qualquer equipa que ele pegar só vai ao rato. É isso. Não, quando o Diniz falou que realmente ver as equipas de Aveiro num monte de equipas do Porto, realmente essencialmente eu quando treinei no Distrital de Aveiro e nós fazíamos. Sim, mas isso são literalmente outros campeonatos. Mas no Distrital de Aveiro às vezes apanhávamos equipas em jogos de treino e torneios que fazíamos contra equipas do Porto, que era uma diferença brutal. Não quer dizer que fossem maldosos, mas era muito diferente da forma como disputavam os lances, como metiam o pé. Os meus jogadores às vezes olhavam para mim: Mister, o que é isto? O que é isto? Isto é que é? Isto tens de ir junto, também tens de fazer. E muitas vezes as equipas de Aveiro, quando calham contra muitas equipas do Porto, e nota-se, até na Primeira Liga, há muito mais equipas do Norte do que tu se vês o mapa de Portugal, nas primeiras e segundas ligas, há muito mais equipas do Norte do que de Centro e do Sul. Precisamente porque no Norte o futebol joga-se de uma maneira mais intensa e quem não está de olhos bem abertos e predisposto ao jogo e à competitividade que o jogo te dá, lerpas e a coisa não decorre tão bem. E aqui, lá está, se as equipas de Aveiro se calibrarem bem, se os jogadores perceberem para onde é que vão e se os treinadores conseguirem passar o modelo de jogo necessário para jogar a este nível, realmente as coisas correm bem. Era importante, tanto para uma equipa como outra, estamos a falar de uma equipa que já foi um gigante e uma equipa que quer ser um gigante. São duas equipas que estão ainda em campeonatos inferiores. O Lourosa tem feito uma carreira nos últimos anos titubeante, principalmente tendo em conta as expectativas que são criadas e geradas, seja pela própria direção, seja pelos jogadores que traz, pelas equipas técnicas que contrata. Há sempre uma expectativa muito grande e elas vêm sendo quase sempre defraudadas. Era importante finalmente, e se calhar uma subida de divisão pode fazer esse efeito de vitamina quase para... No fundo é um bocado aquela... A descida de divisão serve muitas vezes como um banho de humildade que às vezes uma equipa como a Lourosa deve levar para se recalibrar e reafinar as agulhas e as ideias. No caso do Beira-Mar é outra coisa. O Beira-Mar já foi um gigante, quer voltar a ser gigante, vê outras equipas que já foi de dimensão semelhante, como é o caso do Belenenses, Estrela da Amadora, que estão a fazer, do Leiria, que estão a fazer um trabalho ascendente. O Beira-Mar quer fazer o mesmo, tem de dar corda aos sapatos. Ao que é que tu, ano passado, eras tu até que muitas vezes trazia esta questão até ao nosso programa, porque o teu espinho andava ali, a proximidade que tinhas ao espinho, andava ali também nesta luta com algumas equipas que temos agora aqui neste monte. O ano passado o espinho acabou por ser de divisão. O Beira-Mar e o Lourosa vão tentando dar um passo em frente na tentativa de subida. Acreditas que poderão até a certa altura passar o Salgueiros e o Rebordosa? Antes de mais, boa noite ao Mister e boa noite aqui também ao senhor do lado, ao Diniz, que transita do programa anterior para este, ou seja... Ele trouxe a marmita, ele trouxe a marmita e tudo. Uma subida de divisão. E a quem está a nos ouvir e a desejar também um bom carnaval para todos que estejam a ouvir. Aquilo que tu perguntas é que o Espinho prometeu muito, mas acho que o Espinho não estava preparado a andar com as casas às costas e era sempre difícil que pudesse fazer mais alguma coisa daquilo que fez. O Espinho também acaba por ser um histórico e aquelas camisolas têm peso, tem gente que vai atrás deles, mas
não deu mais. Eu acho que o Espinho tem que se reencontrar. Em relação à questão do Lourosa e do Beira-Mar, falou-se aqui, o Beira-Mar com um histórico, porque é um clube que militou muitos anos na primeira divisão, ou seja, que tem pergaminhos e que está à procura disto mesmo, de se poder voltar a tem que ir para lá outra vez de Diniz para capitão. e olhar em frente. Em relação à questão do Lourosa, o Lourosa faz lembrar um bocadinho o Feirense. Promete. Este Feirense dos últimos anos promete se calhar fazer muito mais e tem umas excelentes condições, tal como a Lourosa tem, faz grandes investimentos e tem grandes condições para fazer muito mais, mas depois é isto, não tem conseguido, não há aqui o clique, digamos assim. É preciso mais alguma coisa, precisa acontecer mais alguma coisa para que possa subir de divisão e depois aí ombrear e querer até fazer algo mais, mas o clique ainda não aconteceu. Estas duas equipas do Distrito de Aveiro, com tantas outras, e como se falou aqui do Distrito do Porto, que não é fácil, mas repito, tanto uma como outra tem condições físicas, digamos assim, e quando digo físicas é no sentido de tem estrutura para que possam fazer muito mais daquilo que estão a fazer. O Mister disse que rezou à Nossa Senhora, eu não sei se ela o ouviu ou não, mas parece que sim, e isto não tem nada a ver com religião. Mas não foi com fé. Com muita fé, mas é outro tipo de fé. Eu quando rezei à Nossa Senhora não foi pelo Lourosa, foi por outro clube, se bem te recordas. Eu ainda tinha um bocado de esperança de que o Rafa se chateasse e que o Locodimos não prestasse. Exato. E pronto, e foi nesse sentido, foi mais uma brincadeira. E eu também aceito isso como brincadeira. Claro que sim. Não, mas para ir buscar a questão da fé, o Diniz dizia muito bem, é preciso de muita fé, é preciso ter um coração muito grande, é preciso ganhar as primeiras, as segundas, as terceiras bolas. Estes campeonatos são muito na faca nos dentes, na estar muito junto do campo. É preciso ter esta alma muito grande para poder passar aquilo que é cada jogo é uma final. Nota em tempo de intervalo, nesta altura, Chaves 1, Sporting 1. Vem um Beira-Mar Lourosa, aqui também só o lançamento do jogo. É o jogo decisivo da época para estas duas equipas, Américo Teixeira? Não, decisivo não, mas é importante tanto para uma como para outra. A equipa que perder, se o Beira-Mar perder, estará aliado da subida? É evidente que o Beira-Mar tem menos 3 pontos, que o Lourosa ficaria a 6. Se eventualmente, portanto, o Salgueiros e o Rebordosa ganhassem, tornaria as coisas mais difíceis, mas ainda não é definitivo, ainda faltam 7 jogos. Portanto, ainda temos 21 pontos em disputa e isso é muito ponto. E de um momento para o outro, por isso é que às vezes nós anteciparmos o nosso pensamento, quer dizer, antecipar aquilo que nós gostávamos que acontecesse é uma coisa, fazer afirmações sobre isso é complicado. Não fica nada decidido, mas de qualquer das formas é mais importante para o Beira-Mar ter que ganhar do que para o Lourosa. Claro que para o Lourosa também é, já que está com este treinador está com 7 jogos, 6 vitórias e 1 empate em casa dos Salgueiros, portanto está de facto com um andamento de uma roda grande e eu espero que ela não empanque e pronto, e consiga chegar ao fim. Guardas aqui com o Mr. Américo Teixeira? Não, eu acho que tanto para o Beira-Mar como para o Lourosa este é um jogo que não deveria de ser feito agora. Eu acho que este jogo vem na pior altura do campeonato. Diniz, podemos invadir o campo e adiar essa coisa. Não, mas digo claramente. Antigamente tapava-se os buracos que era para a água, se fosse chover. E tudo o que envolve um balneário e toda uma remontada psicológica e de várias escutadas psicológicas, quer no Lourosa, quer no Beira-Mar, todo este trabalho que foi feito há 4, 5 jornadas atrás, que começa a dar os seus frutos. Este não era o jogo ideal. Se eles empatarem, o Rebordosa e o Salgueiros empatar, a questão é, e vou explicar porquê, porque de facto são duas equipas que estão a ganhar terreno a todas elas, com o Rebordosa a achar que, claro, porque sempre andou lá em cima, sempre foi o primeiro
achou que não deveria de fazer grandes reestruturações porque as coisas estão bem, a equipa que ganha não se mexe, como se costuma dizer, e que é certo, o Lourosa e o Beira-Mar reestruturaram e é aquilo que eu estou a dizer, não é o Rebordosa que está a baixar de forma, pelo contrário, é o Beira-Mar e é o Lourosa que está em franca forma, subida de forma, e estão-se a aproximar. E este, de facto, não é a jornada ideal para se encontrar os dois. Porquê? Porque vai tirar a moral ou a um ou a outro, vai cortar um bocadinho, até mesmo empatando, as coisas correm mal para os dois. Porquê? Porque temos um Marítimo que vai ter um jogo extremamente favorável na próxima jornada e um Valadares também, que tem 29 pontos. E mesmo seja qual for o resultado deste jogo, vitória, derrota ou empate, será sempre mau para estas duas equipas que tinham vindo num crescendo. Para uma... A vitória nunca será um mau resultado. Será, não, para quem perder ou empatar, será mau para os dois. E é esta. Mas afinal, qual é que tu queres que ganhe? Não, claramente, o Beira-Mar, sem dúvida nenhuma, tudo que sou, tudo que fui, agradeço ao Beira-Mar, fui capitão de equipa. Claro está que, tenho o Feirense no coração, tenho o Gil Vicente no coração. Mas tens o coração grande, não, e não é, eu já tive a oportunidade de dizer isto aos microfones e a todas as pessoas. Para mim, os clubes que eu representei são como filhos. Custa-me tanto, quando me perguntam, mas qual é o que tu gostas mais? Porque isso custa-me dizer de 2 filhos que tenho, perguntarem-me qual é o filho que eu gosto mais. Agora, claro está que há um ou outro filho que nós, por este ou por aquele motivo, achamos que está um bocadinho mais no nosso gosto que o outro, porque obedece melhor ou compreende melhor as tuas ideias, ou isto, não é? Claramente. E isso é o mesmo que os clubes que eu representei. Tenho bastante dificuldade. Agora, sem dúvida nenhuma que o Beira-Mar deu-me tudo aquilo que eu acabei por ganhar depois nos outros, porque fui campeão no Gil Vicente e subi à primeira divisão no Gil Vicente e fomos uma das equipas de sensação nesse ano na primeira divisão, com o Álvaro Magalhães. Mas claro está, há todo um passado que eu fiz no Beira-Mar, uma oportunidade, e claro está o próprio Feirense também, que me trouxe dos distritais para a Liga Profissional, em que fomos à Liguilha com uma equipazita, e só não subimos à primeira divisão, e digo já com toda, para quem se recorda, em 86, 87, o Feirense só não sobe à primeira divisão porque foi obrigado a treinar num campo, num quintal, relevado à pressa, ali numa vivenda que havia ali atrás, porque o campo do Feirense era pelado, a liguilha era feita obrigatoriamente na relva, nós tivemos que fazer a liguilha no campo emprestado em Espinho, mas não podíamos treinar em Espinho porque o Espinho usava-o, e havia uma vivenda que estava em construção aqui na zona, eu não sei, esta zona aqui da Feira por trás do Continente, nas umas vivendas que havia ali, relevaram um quintalzinho e nós treinávamos aí. E fizemos uma liguilha a treinar nesse quintal relevado, foi relevado especificamente para nós treinarmos. Claramente, e isto, sem dúvida nenhuma, que eu tenho que estar agradecido ao Feirense, porque foi-me buscar, levantou-me, mostrou-me ao futebol, e fui para o Beira-Mar, foram 10 anos, capitão de equipa, acabei por constituir lá a família, o meu falecido sogro era um sócio ferrenho, a minha esposa era sócia de Beira-Mar também, casei lá, pronto, toda a família da minha esposa é de Aveiro, grande parte dos meus amigos, 10 anos não são 10 dias, claramente o Beira-Mar estará sempre no meu coração. Vamos então agora subir até a Liga 3, vamos passar muito rápido porque o nosso Vítor Duarte ainda não está de regresso, será na próxima semana, na terça-feira aí sim, mas ele deixou aqui a análise do jogo. 19ª jornada, Felgueiras 1, Braga B 3, São João de Ver 0, Lanque Vila Verdense 0, São Joanense 1, Paredes 1, Montalegre 2, Canelas 2, Anadia 1, Faf 2 e Vitória B 2, Varzim 1. Primeiro lugar para Felgueiras com 40 pontos, segundo Lanque Vila Verdense com 36, terceiro São Joanense com 32, quarto Varzim com 31, quinto Braga B com 30, sexto São João de B com 27, sétimo Canelas com 25, oitavo Faf com 21, os mesmos de Paredes, décimo Montalegre com 20, décimo primeiro para o Anadia com 17 e Lanterna Vermelha ao Vitória B com 9 pontos. Lembrar que faltam apenas
3 jornadas para o final. A análise do Vítor Duarte: São João de Vila-Verdense, apesar de algumas campanhas para atrair público ao estádio, o Geu teve muito pouca assistência. Na primeira parte, muita pressão alta, a ganhar muitas bolas no meio campo, saída rápida para o ataque, em toque de bola, muitos focados na baliza, e o São João de Ver muito mais atacante. Segunda parte mais repartida, mas disputada a meio campo e oportunidades para cada um dos lados. Em suma, esperava-se que a jogar em casa o São João de Ver fosse mais efetivo e mais cedo colocasse toda a carne no assador. O empate não interessa aos objetivos do São João de Ver, não conseguiram aproveitar os livros adversários diretos, Varzim e São Joanense. Têm então que vencer o próximo jogo e estar atento aos jogos dos adversários diretos, Vila-Verdense versus Varzim e Braga versus São Joanense. Ainda está tudo em aberto, existem 12 pontos em disputa e estão a 4 pontos do Varzim e a 5 da São Joanense. A Américo Teixeira, que muito rapidamente também, a Liga 3, São João de Ver e São Joanense. A São Joanense mantém com o sonho aberto. O São João de Ver, sem dúvida, a São Joanense vai mantendo esta regularidade. Perdeu o comboio. Sim, mas de qualquer das maneiras, quando não perdeu, somou mais um ponto. O São João de Ver também podia ter apanhado, portanto, esta oportunidade, mas jogar contra o Vila-Franquense. O Vila-Verdense, já vamos a seguir, ao Vila-Franquense. Eu acho que os ouvintes já se habituaram que sempre que eu falo no Vila-Franquense é o Vila-Verdense. Pronto, lamento, Vou fazer uma fusão só para si. Não, eles sempre que ouvem. Não, não veio para espinho para o ano, para não sei se vai. O que é que acontece? O Anadia, de facto, que é uma equipa do nosso distrito, pronto, esse praticamente ontem acabou por abrir funda a sua sepultura para descer. Portanto, é isso que eu lamento. O São João de Ver, para chegar aos primeiros também é extremamente difícil, para chegar aos primeiros 4, mas de qualquer das maneiras está ali no limbo, e estou convencido que também não vai ter problemas para... Diniz, muito rapidamente, também a nossa Liga 3. Pronto, a Liga 3, para mim, há aqui um grande perdedor até ao momento nesta Liga, que é o Varzim. O Varzim tem vindo em queda do... Depois de eliminar o Sporting, a coisa foi malfadada. Até acho que é mais a seguir ao jogo contra o Benfica. Aquele jogo contra o Benfica, não sei até que ponto poderá ter afetado o físico também. O Varzim tem de facto vindo a cair. O grande vencedor até ao momento, nestas últimas, para mim, tem sido o Braga B. Deu uma subida de lá de baixo do fundo da tabela. Curiosamente já vão passar a fazer o mesmo. E está por aí acima. Para pena minha, tanto o São João de Ver como a São Joanense não souberam aproveitar os deslizes de toda a gente. Portanto, o Felgueiras, que perdeu em casa portanto, o Vila-Verdense, embora eu reconheça que a tarefa de São João de Ver era um bocadinho mais difícil, porque jogava com o Vila-Verdense, também andava sempre lá em cima, mas o que é certo é que, pronto, não souberam aproveitar. Para mim, o que menos aproveitou, digamos assim, essa situação foi a São Joanense. Penso que com o Paredes era urgente que a São Joanense em casa não perdesse. E, de facto, para mim, dos 4, foi o que perdeu a grande oportunidade de se aproximar dos primeiros. Joel, a Liga 3 cada vez mais profissional. É verdade, mas isso tem sido muito bonito ver a Liga 3. O Canal 11 tem feito um trabalho incrível à volta da Liga 3, cada vez mais, e mais do que a própria competitividade da Liga, que já era preciso, porque notava-se uma grande falha, uma grande quebra entre os campeonatos profissionais e os restantes campeonatos. A Liga 3 é claramente aqui um intermédio, uma semi-profissionalidade da Liga. Já poucos trabalham com semi-profissionais, já quase todos. Exatamente, e mais do que isso até, mais do que a própria competitividade da Liga, é meter aqueles jogadores na montra. Cada vez mais, todos os anos tu vês jogadores a saltarem da Liga 3, antes de vez em quando acontecia virem das segundas Bs e das terceiras divisões para as primeiras, mas isto era muito raro. Hoje Jota Silva, por exemplo, que está agora, que nasce no Espinho, que está agora no Guimarães. E a Liga 3 também é uma forma, é bom para os clubes os jogadores sedentários que serem colocados lá. Exatamente. Quer na 2, quer na 3. Tu cada vez vês mais isso, tu estás a ver jogadores. O facto dela ser rotativa. Falava-se disto no último programa, que até que ponto hoje em dia já não preferem até colocar na Liga 3 do que na segunda Liga, pela própria visibilidade que a Liga 3 tem. Está a fazer um trabalho. E não só, e a possibilidade de poderem jogar mais vezes. Um miúdo que sai da primeira divisão, que não tem espaço, se vier para a segunda,
pode ter alguma dificuldade, e na terceira liga Está menos tapado, digamos assim. pode ser mais exatamente, fácil. está menos tapado. As matérias da formação daqueles clubes mais Não, vontade. mais capazes, digamos assim, como o caso do Porto, o Leixões, o Rio Ave, que têm júniores com uma capacidade técnica, aquilo que nós chamamos de 4 fatores de rendimento bastante elevados, quer físicos, técnicos, táticos e psicológicos, e que de facto muitas das vezes é um crime fazer estes miúdos regredir um pouco para as distritais ou para o campeonato de Portugal, e às vezes são jogadores internacionais, alguns deles que já com experiência internacional de seleção, e é importante que esses miúdos entrem no futebol profissional, e penso que a Liga 3 é de facto o degrau ideal para esses tipos de miúdos com uma qualidade acrescida. É isso, porque há aqui uns anos de adaptação ao futebol sénior que é muito complicado. Tu vês às vezes miúdos com 15, 16, 17, tu imaginas um futuro brilhante, e até poderia ter, mas naqueles primeiros anos, se é emprestado ou se é de repente está num São João de Ver, ou depois até, e às vezes até cai numa primeira distrital, para sair dali é muito mais complicado. E se calhar era um miúdo que, se tivesse uma Liga 3, nós vemos diariamente, e o Mister deve ver também diariamente, miúdos a passarem-nos pelas mãos. Este miúdo, se tem uma Liga 3 para poder brilhar e aparecer e ter tempo para se adaptar, portanto, o Canal 11 está a fazer um trabalho de media partner fantástico. É os melhores golos, as melhores defesas, o jogador da semana, o jogador do mês, está a fazer um trabalho brilhante. Da semana. O Canal 11 está a fazer um trabalho melhor na Liga 3 do que, por exemplo, a Sport TV, que é o media partner da primeira e segunda liga, com a primeira e segunda liga, primeira inclusive. Por muito que se fale da primeira liga, fala-se porque é a primeira liga, porque não tem agora já tem o Magazine, há coisa de 2 anos para cá. É a primeira liga que promove a Sport TV e não ao contrário, exatamente. Enquanto que o Canal 11 é claramente o Canal 11 a puxar pela Liga 3. A música está muito bonita, a imagem está muito bonita, está tudo muito bem feito, e a Liga 3 E tem o Cândido Costa. E tem o nosso Candinho, tem o nosso Candinho. Força, diz. Até porque, repara uma coisa, ele que já treinou e sabe, e toda... Nos clubes já se fazia um pouco isso, isto é, nós aumentarmos a complexidade na formação, por exemplo, e eu vou dar um pequeno exemplo para quem nos escuta lá em casa perceber o que eu quero dizer, porque isto é um bocado mais técnico. Que é o seguinte, eu tenho um miúdo que de facto nos juvenis com 16 a 7 anos que faz toda a diferença, quer em termos físicos, quer em termos técnicos, é muito mais forte, é muito mais rápido, cresceu, hormonalmente foi favorecido pelos deuses, tecnicamente também é brilhante. E o que é que nós percebemos nos clubes? Que de facto ele está ali a mais, e então para que ele evolua nós mandamos para um escalão acima. Para quê? Para lhe aumentar a complexidade e ele se confrontar com miúdos, apesar de mais velhos, mas que têm mais ou menos o mesmo tipo de... Sim, porque ainda por cima nas camadas jovens a diferença do corpo muitas vezes engana. Às vezes são miúdos que não vão dar nada no futebol, e muitas das só por serem maiores. Exatamente. Nós muitas das vezes confundimos a idade biológica com a cronológica, e às vezes há aí uma diferença grande. E então, esse trabalho é feito, só que depois nos nossos campeonatos esse trabalho não era feito. Isto é, tu tinhas internacionais nos júniores do Porto, do Benfica e do Sporting que já iam a seleções com condições altamente profissionalizantes, digamos assim, com estágios em hotéis, com periodização de treinos, com equipas técnicas de 6, 7, 8 elementos, com psicólogos e tal. E de repente pegares depois numa subida a sénior, pegares num miúdo destes e meteres, por exemplo, numa Liga 3, no São João de Ver, onde tem uma equipa técnica com 3 elementos, o seu adjunto, treinador de guarda-redes, que não tem um fisiologista, tem um fisioterapeuta e um médico que vai lá de vez em quando, ao fim de semana. Nem sequer são dedicados e vai-se no próprio dia para o jogo, independentemente se é muitos quilómetros, se não é, quer dizer, e o miúdo sente aquele choque. E sente que está numa situação diferente, e por isso é que eu digo, quer dizer, esta Liga 3 vem fazer exatamente aquilo que já se faz nos escalões jovens há muito tempo. Mas esta Liga 3 pode fazer uma coisa interessante
quase é um jeito de pergunta que é, nós claramente vamos buscar muitos jogadores à América Latina e outros mercados e trazemos alguns deles ainda em bruto e depois engordamos. Olha, muitas vezes nem os trazes. Há muito brasileiro que chega cá porque se quer, manda-se de aeroporto, manda-se de avião para aqui, chega aqui e começa de cima para baixo, vai aos clubes da Primeira Liga para tentar ficar, fala com o treinador A, com o treinador B, se dá para meter aqui e treinar acolá, e acabam na Liga 3, se calhar até se maturam 2 ou 3 anos na Liga 3 e depois estás a vê-los num Estoril. Também é esse lado. E o outro lado era, com esta questão da visibilidade que a Liga 3 dá e com tudo aquilo que o Diniz acaba por falar e até porque percebe da poda, consegue nos dar aqui uma imagem, uma ideia muito mais, e o Mister também, que é isso vai fazer com que nós possamos ir buscar menos jogadores à América Latina e outros mercados? Infelizmente não. E porquê? Porque não é, se formamos tanto. Exatamente, sim, mas faz todo o sentido. Não há empresários envolvidos. E não é só isso, e eu tenho essa experiência também. Deixa de ser um negócio de futebol. Eu tenho um bocadinho essa experiência porque também fui viajar no final de carreira para a Alemanha e tive lá a casa também, em Stuttgart, e o meu sogro viveu lá 25 anos e eu andei por lá uns tempos também. Foste vender ovos moles. Fui perceber como é que era aquilo na Alemanha. E depois vi tomei a noção, não aprendi muito mais, mas fiquei, mas repensei aquilo que se passa no nosso país. Nós, em termos culturais, o povo português não tem essa paciência. Não fica à espera. O problema e daí ir direto à tua pergunta, porque é que isso não funciona em Portugal? Porque o adepto quer resultado imediato, o diretor quer resultado imediato, o treinador não está para dar formação, quer jogadores já formados. O Sporting a um nível muito grande está a passar exatamente por isso. O Sporting está a querer formar com os campeonatos em andamento. Isto não é só cultural, e é está a fazer aquele processo que ele teoricamente é correto. Pois, só que se mais ninguém faz e és o único a fazer. Sim, eu não tenho noção, eu não faço ideia, mas até deve haver um estudo nesse sentido. O que é que o futebol, direto ou indiretamente, qual é o impacto empregador, ou seja, quanto dinheiro é que gera em termos de a porcentagem no PIB português. No PIB português, o que é que isso gera, ou seja, para ir um bocadinho ao teu encontro. E se calhar não é só a paciência, é aquilo que dizia o Joca, que é se calhar a falta ou seja, não é negócio, os empresários precisam de fazer negócio, dá menos dinheiro isso. Mas vamos deixar passar mais alguns anos, isto pode começar a dar a volta. Por exemplo, há mais gente nos estádios a ver a Liga 3 do que a ver a segunda Liga. Sim, claramente. Sem dúvida nenhuma, claramente. É incrível. O futebol representa 0,3% do PIB, o que já é significativo. Mas isso é a parte legal. Pois, esse é o problema. Essa é a parte legal. E muitas das vezes muito desse capital que circula no futebol profissional nem sequer português é. E agora nós muitas das vezes temos muita lavandaria no meio disto. Nem sequer português é. E depois há aquilo há agora aquilo todo um fenómeno que é muito recente, que é os grupos de investidores. Sim, olha, se calhar o futebol português contribui mais para o PIB de Malta do que para o PIB português. Estás a escaçar aqui o processo de Alquerque também, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Não, eu acho que Joca. foi evolutivo aqui a conversa. Joca. Já está tudo dito. Então vamos só. Está tudo dito. Havia tanto para dizer que não vale a pena. Deixa-me só dizer também que foi um fim de semana em que o Feirense teve a perder por 1-0, empatou o Joel e depois perdeu quase no final. Feirense 1, Vila Franquense 2. Olhamos agora para a segunda Liga. O Feirense, com esta derrota, acaba por cair novamente na tabela classificativa, fica com 27 pontos no 8º lugar, mas com os mesmos pontos de Leixões e Porto B e Ndela e Penafiel e Torriense. Aqui uma série de equipas com 27 consegues pontos. ver quantas derrotas em casa, já que estás com o Consigo, mas já agora passa aqui a bola para o Joel. Que Feirense é este ano? Apesar de não ser um mau jogo frente ao Vila Franquense, digo eu. Não foi, mas é um Feirense titubeante. Já temos vindo a falar disto, todas as semanas falo um bocadinho disto e vai-se confirmando. O Feirense isto não surpreende ninguém. É um Feirense que dificilmente joga mal futebol. Pode não jogar um futebol bonito, mas nunca dizemos que não se entregou ao jogo e que não fez um jogo à Feirense. Sério? Mas um jogo sério e aplicado, mas não, acho que está a começar a faltar qualidade.
Está a começar a faltar qualidade e depois, quando falta qualidade, mas só o facto de os jogadores estarem agregados e todos a remar para o mesmo lado, mesmo que não jogues, mesmo jogando aplicado e não tendo tanta qualidade, consegues disfarçar isto e ganhar os jogos porque metes o pé, porque ganhas de cabeça e depois com as vitórias, tu também não queres, que já vens com 2 vitórias seguidas, também não queres, hoje não vamos perder porque isto já está embalado. Quando começas a perder e tu realmente começas a perceber que temos fragilidades, que se calhar a bola quando entra na área falta se calhar um central que faça isto ou aquilo, que quando estamos a construir era preciso se calhar um médio que desse um bocadinho mais, que quando a bola entra no último terço ou por cima ou por baixo se calhar é preciso um avançado um bocadinho mais capaz de finalizar. Nesta e noutra situação as debilidades estão à vista e acho que o campeonato do Feirense vai ser invariavelmente este. Eu digo isto, era muito importante que nós estivéssemos entretidos ao longo da época, sonhar até com a possibilidade matemática, quanto mais não seja de ainda a possibilidade de chegar ao 3º lugar. Não vai acontecer. Acho que, digo isto todas as semanas, acho que a descida está fora de questão, a subida também, e vai ser este campeonato que o Feirense vai fazer. Joca, passo-te a palavra, mas só para ir também construindo a tua narrativa, ao que são 3 derrotas em casa, sendo que os 2 últimos jogos em casa são derrotas. Mas havia aqui alguns empates caseiros. Eu diria, não era derrotas, era quanto não vitórias, digamos, empates e derrotas. 1000 pessoas no estádio, não foi? 1000 pessoas no estádio, ou seja, 1/5 da capacidade para aí. Pronto, isto também é. Eu estou a dizer isto porque eu acho que isto vai entroncar no que o Joel diz e com uma camada por cima. Eu já sabia que o Feirense não ia conseguir ganhar porque eu combinei com eles no paintball em Gaia e eles não apareceram. A equipa não vai ao paintball, não. Agora a sério. O Feirense de facto faz um jogo atrás do resultado, mas quase sempre em cima do adversário. Acaba está 1-1 e o Feirense está muito mais em cima e acaba por levar o golo de uma forma quase cínica. Pronto. Da forma o João estava a dizer aqui que enquanto estamos unidos, enquanto há um sonho e tal, eu diria que este Feirense está sem objetivos. Pois é isso. Esta equipa precisaria de uma redefinição de objetivos a médio prazo. Ou seja, até ao fim da época nós queremos fazer o quê e chegar onde? Mas como é que tu consegues fazer? Como é que tu consegues dizer a uma equipa, olha, o objetivo é acabar em 5º se o 5º lugar não te dá nada e o 10º também não te dá nada? Mas Vocês isso ouviram a parte final, a entrevista ao Rui? Não ouvi. Não. Estávamos na gala da TV e não pudemos ir. Não podemos ouvir. Mas eu acho. Mas isto é uma coisa que temos de tratar. Mas estarmos a falar numa equipa. Desculpem lá. Mas estarmos a falar numa equipa sem objetivos, numa altura em que se não tem ganho em Matosinhos, está a 3 pontos. Está perigosamente, sim. Estamos preocupados com os objetivos no grupo de trabalho. Parece-me que há aí uma falta de foco da equipa. Mas se eventualmente o Feirense perde 2 jogos e cai perigosamente para a Liga d'Água, aí vais vê-los a correr e ganhar jogos outra vez. Pode ser tarde. Mas como é que tu tens a ansiedade? Mas, por exemplo, tens como a é que tu pressão como é que tu defines isto? Como é que tu defines isto tem de ser uma é coisa, muito difícil tu passares. Tem de ser uma coisa com metas internas e com recompensas internas. Não pode ser de outra maneira. Exatamente. Agora a questão aqui é que enquanto tu estás a sonhar, todos correm e estão com o ânimo e tal, e uns cobrem as costas dos outros e as fragilidades disfarçam-se. Quando o gajo diz, mas eu vou correr para quê? 5º ou 6º é a mesma coisa. É isso? E depois não cobra as costas do central e depois levas o golo e depois isto passa do inconsciente para os pés. Pronto. E eu acho que o Feirense está a precisar disso. Mas e como é que se faz isso? Continuar a jogar paintball todas as semanas. Eu trago uma. Mas é perigoso. Isso é muito difícil tu conseguires. Porque tu dizes aos jogadores não acreditam em ti. Malta, é importante acabar em 4º, em 5º, se fizermos 5º este ano e tal. E os jogadores dizem, para quê? Mas estou atentos, mas o Joca. Deixa-me só dizer que hoje em dia foi jogar paintball, que era uma forma de criar grupo. Mas não é só o grupo. Mas não é só o grupo. Mas eu tenho só que dar aqui porque isto pode pôr em causa a saúde dos nossos intervenientes no programa, porque o Rodrigo Nunes escreveu aqui a dizer que o Joel não pode falar muito com as mãos, senão ainda dá um murro nos queixos do Joca e é falta contra o Joca e ainda é expulso do programa. Portanto, pela primeira vez concordei com tudo que o Rodrigo Nunes disse até agora.
Também, desculpa, Joca, mas... Não, eu estava a dizer, é importante, eu acho que é importante. abraço para o Rodrigo. Quando eu falo sim, para ele também. Mas ele não é um abraço. queijo. E é um high five, porque se eu lhe der um abraço, ele tira-se para o chão, depois não fala de arbitragem. 6 jogos contra mim. Bom, sim, ele tem de pagar um jantar. É verdade. Que ele faltou. E ele apoiou isso. E o Joel também. E o Sporting marcou. E o Sporting marcou. Eu estou justificadíssimo. O Sporting marcou, está a ganhar 2-1, pronto. Eu em dificuldades estou aqui, cheguei de Lisboa há bocadinho, estou aqui. Estava a a gala da dizer. TVI, atenção. Estava eu Depois a de andar a apanhar nada, porque passou fome. Desculpa. Estava eu a dizer que falta de facto falta o espírito de equipa. Eu quando falo de paintball é uma questão de criar, de fazer team building e tal, mas chega uma altura em que isso não chega. É uma altura em que às vezes é preciso. Eu lembro outra vez aqui o nosso Rodrigo Nunes, que está ausente, quando contou aquela situação do avançado que bateu muito no peito, porque voltou e ele tinha uma promessa de mais 500 euros por cada gol, não era? E eu acho que esta equipa está a precisar de uma promessa dessas, de uma banana à frente. É motivação. Não necessariamente financeira, Mas terá de ser de alguma forma física. por exemplo. Terá de ser de alguma forma física. Mas alguma coisa de que atire para cima para a equipa se motivar, porque Sim, parece mesmo se me permite também, portanto, é evidente de que as motivações internas são fundamentais, é evidente que podem ser financeiras também, mas também podem ser de promessas em relação ao futuro ou outra coisa qualquer. Exatamente. Mas, entretanto, depende muito, portanto, do caráter de cada jogador. Há jogadores de que não querem perder nem a feijões. Mas nem todos são assim. Não, E mas basta o relaxar. Otávio detesta. Odeia, o Otávio, o Albuquerque detesta. Ele odeia esses jogadores. Não, há jogadores de facto de que têm caráter, são indivíduos de que jogam sempre, portanto, para ganhar. A derrota, portanto, no vocabulário deles não existe, mas é natural e normal que assim seja. Não são todos assim, infelizmente. Mas há outros de que relaxam e no futebol não se pode relaxar. Quer relaxar, perde. Albuquerque também é a tua análise ao momento do Feirense e esta derrota. Por acaso até vi o jogo. Vi o jogo e o que é que eu posso dizer? Quando estamos a ver o jogo, ficamos com a sensação que tudo aquilo que vocês falaram faltam coisas lá. E aquilo que o Rui Ferreira diz no final também personaliza um bocadinho isso. E vai ficando um bocadinho aqui. Eu acho que liberta-se aqui alguns fantasmas. Há fantasmas ali no Feirense. Está em 10º lugar. É mais uma derrota em casa, 6 empates e 3 derrotas. Não é muito normal. Até noutras épocas que o Feirense tem este score, digamos assim. E eu acho que pronto, a minha ideia é que não sei se há alguns fantasmas ali lá dentro, eu estou a repetir, porque não se desaprende tudo, não se vai ganhar eleições e depois perde-se em casa, quer dizer, há qualquer coisa que está mal explicada. Eu não entendo muito bem esta equipa, que faltam coisas, claramente, há o divórcio dos próprios adeptos com... Só uma nota, com um lado a Paulinho mantém-se o empate. No jogo também já não era penalti nenhum, aquele penalti do arrastar pernas da primeira penalti, mas estamos a falar do Feirense. Ainda em relação a... É pena porque semana após semana nós vamos criando aqui, ou vamos passando um pouco a ideia da ilusão, e a ilusão é boa. Nós criamos ilusão e para que as coisas e depois fala-se também aqui de objetivos, não é? E as estratégias para alcançar esses objetivos, eu não sei o que é que faz falta a este Feirense, mas também é verdade que a semana passada e a outra semana fomos falando que seria a equipa para o meio da tabela, e o que está a acontecer está-se a situar nessa posição. E não sei, ficamos preocupados. Diniz, o próprio Nuno diz que para a equipa se motivar às vezes é preciso saber que arranja algumas motivações. Como é que vês o momento do Feirense, esta derrota frente ao Vila Franquense? Se tem alguma benesse ser frente ao Vila Franquense, que está a fazer uma boa época, e o que é que poderá faltar no seio do grupo? Antes do Diniz dizer que este Vila Franquense tem um jogador com 39 anos, um brasileiro, que é o Nené, não falha a memória, foi um jogador muito importante neste jogo, além de marcar e o pulmão que deu, a experiência que colocou em campo.
foi muito importante neste jogo e é daqueles jogadores que já andou fora, já jogou na primeira. É um Teve em jogador, Itália e foi o meu marcador português em 2008. Ou assim, e é que às vezes nestes jogos, e o treinador falava sobre isso, que era difícil vir aqui a Santa Maria da Feira e ganhar, é estes jogadores que fazem a diferença. Estes 39 anos, toda esta experiência, percebeu-se em campo o que é que ele deu à equipa. Desculpa, Diniz. Não, de maneira nenhuma. Não, isto sem dúvida nenhuma, e como já referimos há bocado, há aqui sempre a questão da idade. E eu, enquanto jogador, e joguei até aos 40 na Liga Profissional, no meu último ano no Gondomar, com 40 anos quase, há aqui a idade não é muito importante. O mais importante é a idade biológica, porque infelizmente ou felizmente não somos todos iguais e não vamos morrer todos aos 70 anos, uns morrem aos 60 por morte quase natural e outros aos 70 por morte natural e outros aos 100, quer dizer, é assim, nós muitas das vezes focamos-nos na idade e a idade não diz muito, é mais como está o nosso corpo e aquilo, nós somos o que treinamos. Se tem muito álcool ou pouco álcool, claro, também influencia. Não, e é aquilo que eu costumo dizer, já disse várias vezes, nós somos aquilo que treinamos, aquilo que comemos e aquilo que descansamos. Ponto. O profissional de futebol é aquilo que treina, aquilo que come e aquilo que descansa. São as três bases fundamentais do rendimento de um atleta. E depois, claro está, tem os outros pormenores todos que ajudam, mas não deixam de ser pormenores, porque a base é exatamente isso. Qual é o Feirense? Eu mais penso que o grande problema do Feirense, na minha opinião, nesta fase má que está, terá sido aquela derrota com o último. Que essa há de ter feito como diz no boxe um know-how. Quer dizer, eu acho que não. Eu acho que não foi só essa derrota. Eu acho que o Feirense é capaz de fazer coisas positivas e coisas negativas. Sim, mas é exatamente aí que eu quero chegar. Aquilo de quando o negativo é tão negativo, não, mas aquilo de facto foi mau demais. Aquilo, perder com o último classificado em casa é mau demais e o grupo de trabalho sente isso. E sente das duas formas. Há uma parte desse sentimento que mexe no interior do atleta e funciona de uma forma positiva e negativa. A positiva foi a raiva com que eles foram para Matosinhos. Sim, e deram resposta, por isso exatamente. É que... E depois, face a essa resposta positiva, vem um certo relaxar. Um certo relaxar, mas acompanhado de uma certa descrença, digamos assim, porque perder o último em casa não se esquece. E vai acabar o campeonato e aquele grupo de trabalho ainda se vai lembrar. E então o que é que isso acontece? E nós que andamos lá dentro sabemos que é assim. Funcionou em Matosinhos, não é? Mas há aqui um outro fantasma que também lá fica e que pode devagarinho fazer alguma moça. Se não houver de facto depois um trabalho do balneário. Em vez de ter 1000, ter 10.000, já que tem tantos resultados não conseguidos em casa, se calhar em vez de ter 1000, ter 10.000, se calhar estes 6 empates, estas 3 derrotas, se calhar não seriam. Digo eu, com o calor humano, com se calhar. Sem dúvida nenhuma. Mas o Feirense está a passar por uma fase. Este efeito 12º jogador ali. Sim, mas o Feirense está a passar por uma fase de divórcio com os adeptos. Que é muito complicado. Os adeptos não se sentem parte integrante do clube por causa desta situação toda com a SAD. E eu digo isto enquanto sócio também, que é tu quando vais apoiar o clube da tua terra, o caso da Liga 3 é muito particular, porque tu agarras-te àquilo como toda a gente em Portugal, ou quase toda a gente é adepto de Porto, Benfica ou Sporting, mas semana teve 3.000 adeptos. Exatamente, mas tu agarras-te ao clube da tua terra como há um sentido de pertença ali. E eu já tive esse sentido de pertença em relação ao Feirense. Hoje tu sentes que vou pagar as cotas para quê? Se isto depois é para eles comprarem mais um jogador, é para mais não sei o quê. Já lá vai o tempo em que tu sabias que tu estavas a investir o teu dinheiro e o teu tempo num clube
que depois aquilo de certa forma ia dar algum Algumas retorno, alegrias. algumas alegrias. Você se bem se Tu lembra, sentias- eu falo sempre do divórcio, não Tu é? sentias- Do divórcio não, dos pais, Sim. do ser órfão. E tu o agora, Feirense pá, ter este efeito é, órfão. Continuas a puxar pelo Feirense, mas sabes que o Feirense não é bem. O Feirense é como. Imagina que tu gostas muito do teu pai e da tua mãe, mas de repente substitui o teu pai e a tua mãe por uma cópia exatamente igual a eles, mas são robôs. Ou seja, O C15 aquilo e o parece. C16. Por fora parece exatamente o teu pai ou a tua mãe, mas por dentro sabes que aquilo não é igual, já não há os mesmos sentimentos que havia antes. É um bocado o que acontece com o Feirense. Por fora é o Feirense, por dentro é uma coisa diferente. Eu acho que vocês estavam a falar de perder com o último e tal, eu acho que não. Eu acho que a debacle desta equipa começa quando fecha o mercado. Até o mercado fechar, desde o início da época, até ao fim do fecho do mercado de janeiro, esta equipa começou a ter bons resultados e tal, e eu acho que eles, se calhar cada um internamente pensam, não, isto tem gente aqui com mais um ou dois, podemos agora numa segunda volta atacar para fazer. E quando o mercado fecha e não vem esse um ou dois que venham acrescentar à equipa, eu acho que eles caem. Mas eu que também eles posso, desistem. mas eu também posso dar embora não seja exatamente o que Eu eu estou a penso, dizer- eu mas estou a dizer, posso isto é dar visto de fora, mas não- posso dar uma visão parecida com essa, pegando nesse argumento, que é o facto de eu pertencer a uma organização desportiva que tem uma forma de estar diferente, porque uma coisa são achados, outras coisas são. Eu sou o Feirense que eu os representei e o Beira-Mar que eu representei. Hoje em dia o futebol está um negócio e uma indústria com todos esses investidores, e eu poderei pegar na tua ideia e dizer assim: quem está ali fechou o mercado, disse, acabou a minha possibilidade de dar um salto De dar um maior. salto também, se calhar. Percebe? Se calhar também. E então a Mas eu acho que mensagem do balneário mas dos responsáveis se calhar já não passa tão Mas bem eu acho para o que o ouvido Enzo desses Fernandes jogadores. não era chamado a para forma aqui. de se aplicar durante a semana, a forma, percebe o que é que eu quero dizer? Percebo. Acho que o Enzo Fernandes não é chamado para aqui, mas Vamos só deixar também o Mr. Américo Teixeira dar aqui a palavra relativamente ao Feirense. sim, também Vai pode ser deixar isso. só para fechar. Há esse lado da moeda. Eu estava aqui em off praticamente a falar com o Joel, penso que não me Está sempre enganei. em direto, nunca está em off. Nós podemos teorizar, portanto, sobre tudo no futebol, dizermos muita coisa, mas eu continuo a pensar, portanto, que o futebol está a mudar, de facto, em termos, portanto, de organização desportiva e mesmo a nível do dinheiro. O Joel falou aqui num assunto que eu acho que é importantíssimo, que é aquele sentimento de pertença. De facto, eu sou sócio para ajudar o clube da minha terra e fico triste se eles não me comprarem um pratinho para jogar na minha equipa e tal. Isso vai desaparecer. E com muita pena minha, portanto, as SADs e os investidores vão tomar conta do futebol e acho que até vão conseguir, num tempo muito próximo, chegar aos próprios distritais. Isso já está a acontecer. Inglaterra, vejam os clubes grandes. Exatamente, não. E os grandes e os pequenos. e da segunda liga Eu também. sinceramente não fico nada Inglesa. incomodado. Só tenho pena é de não ter sido jogador. Portanto, agora. Portanto, não sei se vocês estão a perceber, portanto, o que eu pretendo dizer. De facto, eles trouxeram dinheiro e o dinheiro é a mola real da vida. É evidente de que nós, adeptos à moda antiga, temos que nos adaptar. Eu, por exemplo, durante 3 anos, até perceber de que o meu presidente, portanto o Hugo Mendes, de que o futebol para mim tem 2 pilares, que é o pilar, portanto, da organização financeira e o pilar da organização desportiva. A nível financeiro, eu adorei que o Hugo Mendes tivesse vindo para Lourosa, a nível desportivo nem tanto. E lamentei, só que cheguei a uma altura em que percebi, de facto, se for bom para ele, é bom para mim. Aquele adepto à moda antiga, de que eu pago, portanto, a minha cotazinha sempre, todos os anos, estou à espera de que o meu presidente arranje um putinho para jogar a ponta de lança, porque era assim que nós víamos o futebol antigamente. Isso já acabou, meus senhores. Claramente. É verdade. Acabou Sim, e mas ele não independentemente volta disso, mais. Independente de tudo aquilo que diz, o que se espera deste Feirense, com o tal com estes investimentos ou os investidores, é que se espera mais. No fundo, o que o Mister está a dizer Ou é que seja, nós, a partir de agora, os adeptos vão receber dinheiro para ir apoiar Não No Mundial do Qatar foi assim. Foi assim, exatamente. O Feirense já está a dar bilhetes, não é? Exatamente. A oferecer bilhetes para que as pessoas vão ao futebol. Espera-se sempre muito mais deste Feirense, que está em 10º lugar, e o ano passado e o outro ano,
ano. Mas Tem apesar que se adaptar. Mas apesar Albuquerque. Albuquerque. Tem que se adaptar aos novos tempos e às novas exigências. Mas apesar desse modernismo todo do futebol, há aqui uma coisa que ainda não se perdeu a nível de atleta, que é, e o Teixeira sabe, porque também sentiu na pele, assim como eu ter que ir jogar ao Leixões. Eu não estava preocupado com o campo do Leixões, nem com a equipa se era SAD ou se era presidente. Eu estava preocupado com a espera que me iam logo fazer, a recepção que me iam fazer logo em Matosinhos. E depois eu ia jogar ao Feirense. O Feirense era complicado, ia jogar aqui. Mas já não é. Eu sabia. Já não é. Pode até haver aqui a razão porque estás a perder tantos jogos em casa. A questão é chegar aqui, a questão é chegar aqui o Covilhã ou chegar aqui o Vila Franquense. Isto não era aquilo que mimo. nós de antes levávamos. Percebe? Porque eu tinha 1,92m, era cabeludo e barbudo. E não era nada meio dentro de campo. Eu tinha sempre boas recepções nos estádios onde eu ia. E então havia campos que me custava ir. E isto o treinador não sabe. O treinador não sabe, o meu presidente não sabe. Também era uma motivação, não é? Sim, mas o treinador. Mas eu sei. Mas o jogador sabe que aquele campo. Compreendo o que eu quero dizer? Claramente. Aliás, eu estou a ter um confronto mental exatamente nesse sentido. Exatamente. Eu estou a falar do meu antigo Lourosa. Tenho saudades e é exatamente por isso, porque as pessoas quando chegavam a Lourosa, eu conhecia treinadores, portanto, de que quando passavam a ponte de Dom Luís diziam logo menos 2 pontos. Então, mas por isso é que se fala tanto da importância de se, quando se mesmo da Primeira Liga, em qualquer campeonato, de se trazer jogadores do campeonato, que já conhecem os campos, já conhecem o campeonato. O Porto Não tem nada a ver com a forma de jogar, não tem nada a ver com a forma de jogar. É perceber que se for jogar a Leixões é uma coisa. Exatamente. E manter sempre ali 2, 3 indivíduos, espinhas dorsais da equipa, para passar para chegar ao pé dos miúdos. Rapaz, anda cá, vou-te explicar como é que se joga na Covilhã. Olha que aqui neste balneário é assim. É o aproveitamento das antigas figuras do clube, de que passam esse tipo de mensagem. Olha, o Estrela da Amadora está a fazer isso muito bem. O Porto teve um exemplo desse de treinador mal contratado, que foi o Roland Lopetegui, que não percebeu nunca Para onde é que vinha, o campeonato que tinha, o clube que vinha representar. E não é mau treinador, está a ver que ele não é mau treinador. Ele não percebeu que foi bem para onde é que vinha. Nós ganhámos uma vez ao Benfica com um gol do André, um jogo que ele quis empatar. Até o Adriense sofreu por falta de perceber onde é que estava. Sim, mas o Adriense tinha uma vontade de ganhar e uma garra que era de cá, só não sabia, só estava mal sintonizado. Mas o Lopetegui não, era muito macio. O Lopetegui eu sentia que tinha alguma sobranceria, ou seja, ele vinha com uma ideia que a ideia dele era superior à dos outros. E ele era muito macio. Ele vem do futebol espanhol, o futebol português é mais fraco que o futebol espanhol, portanto isto aqui é como eu quero. São favas contadas. É difícil de jogar, pá. Eu recordo-me enquanto jogador, e não foi há muito tempo, na Primeira Liga, anos 90 e princípios de 2000. Jogar em Guimarães era terrível, jogar no Boa Vista era terrível, jogar no Leixões também era terrível. Eu no Feirense aqui... No Vidal Pinheiro também. O Feirense, não sei se vocês provavelmente deveriam ser ainda pequeninos, não é? Alguns, mas o Feirense, por exemplo, em que a nossa segunda divisão era em 3 zonas, o Feirense rezava para fugir da zona norte. Pois é. Porque na zona norte ficávamos sempre a meio da tabela e na zona centro nós ficávamos em segundo ou subíamos. Levavas com os favos. e depois, repara uma coisa, e depois há outra coisa, que eu digo aqui. As vizelas. Há outra coisa que eu digo aqui, que muitas das vezes as pessoas diziam assim, mas a zona norte era a mais forte do que a centro e do que a sul. Não era, porque na liguilha depois essa diferença esbatia-se, porque a liguilha era feita com da primeira mais os segundos das 3 zonas e fazíamos um campeonato a 4 que dava acesso também à primeira divisão, e isso não se notava essa diferença. Agora, mas no campeonato, o campeonato do Norte era de um nervo, de uma raça, a começar nos adeptos, de um ritmo do primeiro ao último minuto, e começava logo nos adeptos. A questão do Vizela, qualquer escalão que tivesse, há sempre 2, 3, 4 mil pessoas a assistir. Não? Ainda hoje.
não sei, eu ia jogar a Penafiel. Ainda não tínhamos entrado. Ninguém fala de Tirso ser uma coisa horrível. Sim. Jogar em Santo Tirso. Ainda não tínhamos entrado em campo, estávamos a tirar o fato. Os friamundos aqui, era muito complicado. E ouvíamos os barulhos nas bancadas e nas folhas de zinco da bancada. Aquilo era um ambiente terrível. E isso parece que não, quer queiramos, quer não, isso condiciona e fica no subconsciente do atleta e de certa forma ajuda, e quem joga em casa também sente-se mais protegido, mais capaz. E depois eu sou do tempo ainda que a segunda divisão se jogava, portanto, em duas divisões, Norte e Sul. Depois aparece de facto a terceira, que é Norte, Centro e Sul. Recordo, portanto, na década de 70, em que a Académica, portanto, desceu à segunda divisão e voltou, portanto, e subiu no União de Lamas. Eu jogava no União de Lamas e recordo perfeitamente o Campochinho, uma coisa impressionante, e recordo com muita saudade, de facto, aqueles campeonatos que eram fabulosos. Lembro-me do Rio Pel. Vocês se calhar já nem sabem o que é o Rio Pel ou o que é que foi uma equipa da fábrica. O facto de jogar em Lamas e ser dolorosa era doloroso. Foi. Mas essa história eu deve ter sofrido bullying. Quantas noites não dormiu? E os nomes que eu ouvi. Estamos a chegar ao final, mas vamos dar um salto também à última liga. Hoje fizemos aqui um périplo pelos vários campeonatos. Vamos terminar na primeira liga. Lembrar que nesta altura o Sporting está a vencer os Chaves por 3-1. O Benfica recebe às 21h15 o Boa Vista, mas com aqui uma nota que o Sporting empatou com o Midtjylland a meio da semana para a Liga Europa, e o Benfica venceu por 2-0 o Clube Bruges também para a Liga dos Campeões. Mas vamos começar por este Porto 1 Rio Ave 0, depois de uma primeira jornada, uma primeira volta em que o Rio Ave vence por 3-0 o Futebol Clube Porto. Joca, convenceu-te esta vitória do teu Porto frente ao Rio Ave? É uma vitória justa? Ora bem, vamos lá começar do princípio. Era muito fácil eu chegar aqui e armar-me em Ruben Amorim e dizer que me falava da arbitragem, não era? Era-me simpático. Eu dizia, não falo de arbitragem porque isto passava e a seguir abordava o jogo e estava tudo bem. Não. O jogo é muito marcado por uma arbitragem péssima. Há um penalti por marcar a favor do... Toma nota da data, por favor. Do Rio Ave. Não, é que eu gosto que ele tome nota destas datas, porque os meus colegas acham que eu vejo tudo com palas e eu vejo eles a nunca verem ao contrário. Sou eu é que para o meu lado eu nunca vi. Eu vi aqui no Porto Sport, quando foi o Porto Sporting para a Taça da Liga, uma expulsão aos 60 minutos. Agora estou a falar, vai ter de ser. Uma expulsão aos 60 minutos que não foi sobre o Vendel, foi motivo para se deitar tudo abaixo. Mas estás-me a atrasar mais. Uma expulsão aos 60 minutos. Pronto, está bem. Uma expulsão aos 60 minutos que não foi caso para deitar tudo abaixo. O Porto Sporting para a taça, para o campeonato, há uma expulsão aos 17 minutos de Gonçalo Inácio que não vi que ninguém diz nada. Portanto, sou eu que sou tendencioso. É uma expulsão, não é uma expulsão nenhuma. O árbitro era o Vítor Ferreira, um grande incompetente, porque ele e o VAR, pronto, quando digo o árbitro, digo a equipa de arbitragem toda. Pronto, lá todos os que são, é um incompetente, é um penalti, Pepe, cartão amarelo. Qualquer outro poderia estar aqui a dizer, não era o central que estava a tentar ganhar o espaço dele. Não foi com a mão na cara do adversário. Não foi com... se entender porque é que ele dá falta. Não foi com a mão. Não foi com a mão. Eu não consigo entender isto. Eu dá-me a impressão que é com a mão, mas... É com a mão. Dá-me a impressão que é com a mão, e é a mão aberta, nem sequer é questão de um burro. Não, mas porquê é que dá falta ao contrário? A minha indignação é essa. Mas pronto, fica ali. Depois o Porto faz o pior jogo em casa desta época para o campeonato. Eu não vi nenhuma equipa a fazer o que o Rio Ave fez no Dragão. A questão é o Porto que está mais fraco, até pelas razões que existem, ou é o Rio Ave que condiciona o Porto? Vamos lá ver. O Rio Ave na primeira volta, com o Porto, com os jogadores todos, deu-nos 3 na pá. Pronto. O Porto faz um jogo fraco, mas segura-se nas pernas, muito graças ao Diogo Costa, que está lá para defender. Também não está lá para outra coisa, muito graças ao Diogo Costa. E se o árbitro marcasse o penalti, ainda era preciso marcar um gol ao Diogo Costa, que também ele às vezes tem a mania de os apanhar. Mas o Porto de facto está sem 4 titulares. Dos 11 ou 12 que costumam jogar a titulares, está sem 4. E é só o Otávio, o Galeno, o Uribe e o Evanilson. Pronto, sendo que aqui o Evanilson até era aquele que eu
mas os outros 3 são fundamentais no resto da equipa toda. É um jogo péssimo. O Porto tem um golo que é bem marcado. Nós sofremos muito e não podemos sofrer assim para ganhar uma equipa do meio da tabela. Aquele fim de jogo foi aflitivo. É daqueles resultados que o Rio Ave merecia ter ganho o jogo. Faz muito mais que o Porto, apesar do número de remates e não sei o que mais. O Rio Ave tem mais oportunidades claras e flagrantes, brilha muito o Diogo Costa. O Porto tem a garra de campeão, que é, mesmo contra isto tudo, mesmo no jogo mau, mesmo, foi lá, meteu um golo e conseguiu segurar. E estes jogos dão campeonatos. Às vezes é nestes assim que, se nós contra o Casa Pia tivéssemos metido uma batata destas, estávamos empatados com o Benfica na frente. Mas passar a bola aqui para o Mário Teixeira. Empatados não. Não só o jogo entre o Porto e o Rio Ave. Eu concordo plenamente, portanto, tenho o mesmo sentimento que o Joca. Acho que ele está a fazer, portanto, o relato correto como um portista, portanto, que é. E só queria acrescentar, portanto, um conhecimento histórico sobre o Rio Ave. O Rio Ave, historicamente, é o adversário do Futebol Clube. Muito duro. Sim. Duro. Sempre foi. Até porque o Barzinho é uma filial. É a filial número 1 e há ali um. Exatamente. É os resultados, o histórico dos resultados. O Futebol Clube do Porto em 1981-82, antes da eleição do Sr. Pinto da Costa, portanto, a presidente do Futebol Clube do Porto, foi ganhar o Estado das Antas por 2-1. Normalmente o Rio Ave pode estar a jogar para descer e complica a vida ao Futebol Clube, tanto em casa como nos anos todos do Carlos Brito. Por exemplo, quer dizer, não, só queria chamar a atenção isso, de contrário, acho de que faço das palavras do Joca, faço das palavras do Joca às minhas, porque de facto ia acrescentar que o Porto de facto teve sorte neste jogo. Alquerque, a tua análise. Desculpa, sendo que fica por expulsar à entrada do segundo tempo um jogador de Rio Ave. O árbitro, quando apitou mal para os dois lados. O lance mais gritante é um penalti, mas, por exemplo, aquela entrada para mim é para segundos. São 30 segundos. Claro, o Florentino é que nunca é. São 30 segundos. É para vermelho. No lance do. Joca, estou a dizer que é para vermelho. No lance mas era pelo menos para segundo amarelo. Para mim é vermelho. No lance de que o engenheiro Luís Gonçalves depois é expulso. E repara que um erro gritante contra o Porto que eu vou assinalar há uma falta à entrada da área que ele não marca sobre um jogador do Porto. No contra-ataque há aquele lance que acho que é já não lembro o nome do jogador, que ele marca bola que é o do Porto, jogou no Porto e que a bola é vergonhoso, como é que a bola bate no peito e ele marca mal, e a seguir em frente a ele, em frente ao banco, uma traçadela sobre o Pepe e o árbitro não marca nada. É 1 minuto e são 3 lances gravíssimos. E o árbitro não deixa, com árbitros assim não fica muito fácil. Desculpa. Não, força. É uma péssima arbitragem. Está 0-0 aos 25 minutos. Há um penalti e depois o resto vê-se. Esta é a realidade. Depois é uma série. O árbitro teve muito mal. Há uma expulsão para mim, porque a bola não está ali e podem dar a intensidade que querem dar. O sítio onde ele põe o pé, para mim aquilo é para vermelho. Não venham com histórias. Eu vejo sempre, vejo o juízo final, que é os lances, para fazer a minha interpretação. Eu ouço aquilo que o árbitro está ali a falar, mas eu faço a minha interpretação. O Porto, que não está a jogar nada, também é verdade que tem uma série de jogadores que fazem muita falta a este Porto, mas nesta sequência de jogos que o Porto precisava de ganhar, o Porto ganhou e não os perdeu. E isto fica isto conta para o campeonato. Esta que é a realidade. Agora, depois o resto, o Joca acabou por falar, é um jogo que já não me lembro o nome do jogador do Rio Ave, que tem aquela perdida de cabeça, incrível. Não, mas isso ele não chegava. Ele cabeceia mal porque ele não chega. Ele cabeceia mal porque não chega bem à bola. Não tem nada a ver com isso. Ele cabeceou muito mal. Aquilo era para o empate, ou seja, o Rio Ave... tinha de marcar gol ao Diogo Costa, calma, era para o empate, estava lá o guarda-redes. O Diogo Costa nem havia. Ali o Diogo Costa nem havia. Mas pronto, para dizer o quê?
quando o Joca vem para aqui com cenas e coisas e tal, os últimos jogos têm acontecido muita coisa de colinho para este Porto que precisa, porque está sem jogadores, porque os jogadores influentes não jogam, e que nestes últimos jogos tem havido aqui muito colinho para este Porto. Ainda contra o Sporting, jogámos contra o 11 o jogo todo, quando devia ter sido contra 10. Tem havido muito colinho para o Porto passar estes jogos difíceis. E pronto, o campeonato vai assim, eles vêm todos para o Porto, que eu gosto muito de ver os fóruns e de faca nos dentes, eles que são duros e não sei o quê, O que é facto é que o Porto passa, mas continua a dizer, para mim este lance conta muito e influencia muito aquilo que é o resto do jogo. Aos 25 minutos ou aos 29 há um penalti. Se marcam, depois eu vou ver o resto do jogo. Eu não sei se o Porto dá a volta ao jogo. Diniz, a tua análise a este jogo, uma vitória por 1-0 do Futebol do Porto. Não, de facto, grande parte já foi dito e eu concordo na maior parte das situações. De facto, não foi um jogo bem conseguido por parte do Porto. Acho que comungo um bocado da ideia de que nestes últimos jogos o Porto tem... Eu não falo do colinho porque sei que é assim, onde está o homem está o erro, e todas as equipas serão beneficiadas e prejudicadas a algures no campeonato. Agora, poderá haver má intenção ali ou acolá, mas eu não acredito. Onde está o homem está o erro e isso acontece. Mas reconheço que de facto há aqui, nestes últimos jogos, o Porto tem de facto tido alguma sorte, entre aspas, de arbitragem, e tem de facto beneficiado de alguns lances que claramente não deixam dúvidas, não é? E neste jogo em particular, eu penso que o VAR... Como é que é possível? Ainda dá falta ao contrário. Há coisas ali que eu não consigo compreender. De facto, é de difícil compreensão. Agora, mas também há que reconhecer uma coisa, e eu falo por conhecimento direto no terreno, porque tive a oportunidade durante muitos anos de defrontar os três grandes. O Porto sempre e não é só isso de os ter defrontado, também o facto de ter sido formado no Porto, porque pertencia às escolas do Porto, e há aqui uma coisa que eu acho que é importante nós dizermos: o Porto sempre teve uma mística diferente dos outros grandes em termos de atitude. Sempre foi um clube mais agressivo, sempre foi um clube mais, como é que eu ia dizer, mesmo a cultura que se faz na formação. E eu lembro-me no balneário as conversas que os treinadores tinham comigo, as conversas que os diretores tinham comigo, aquilo que nos era falado e aquilo que nos era incutido na formação. E também tive a oportunidade depois aqui e acolá conviver com os miúdos, com aquela malta do Sul, quer nos jogos como adversário, quer com alguns a nível de trabalhos da seleção, apesar de eu ter tido uma única internacionalização que foi num jogo particular contra a Noruega, mas ia muitas das vezes aos treinos da seleção, e apesar de não ser convocado, a não ser nesse jogo com a Noruega em que fui e joguei, empatámos 0-0, mas pronto, isso de facto deu-me a conhecer essa psicologia, essa forma de estar. E a malta lá no Sul é um bocadinho mais, digamos, mais virada para... Não tem aquilo que nós no Norte dizemos, o nervo, e o Porto nesse aspecto, e é isso que muitas das vezes o faz passar por cima em relação ao Benfica e ao Sporting. É mesmo muitas das vezes em desvantagem, quer a nível de plantel, quer até a nível de recursos, consegue fazer muitas das vezes do pouco muito, enquanto que o Sporting e o Benfica muitas das vezes têm essa dificuldade. Apesar de eu não sou portista, apesar de pequenino, o meu pai e a minha família é toda sportinguista, lá em casa é tudo sportinguista, de pequenino, mas aprendi de facto a perceber a cultura do Porto, e penso que é um bocado assim. O Porto tem levado nestes últimos anos um bocadinho nesse seu estilo. O Sérgio Conceição tem muita responsabilidade nisso. Sim, porque o Sérgio Conceição teve exatamente essa escola. Ele cresceu com isso. Ele cresceu com isso. Embora eu, e há que dizê-lo aqui com toda a frontalidade, embora eu acho que
em alguns pontos aqui ou acolá é exagerado. Porque eu sei aquilo que me ensinavam dentro do campo e dentro do balneário, e tive a formação. Os próprios esportistas sabem disso. Há coisas que eu acho que é desnecessário. Percebe o que eu quero dizer? Mas pronto, mas já faz parte da cultura e é só falar, recordarmos. Estávamos aqui a falar da malapata do Rio Ave, não é? É só falarmos daquelas caxinas dos Paulinhos Santos, dos Andrés, do Kim. Do Kim, exatamente. Do bicho. Do bicho, o Teixeirinha. Do meu filho. O André. O André. E o próprio Rodolfo também era de facto uma cultura. Agora, eu acho que em determinadas situações, eu acho que ultrapassa um bocadinho o exagero e é como costumo dizer, como dizia o Hermano José, há coisas que não havia necessidade, mas é cultural. João, também a tua análise. Assim. Sim, muito rapidamente, o Porto não está na melhor fase ao nível do futebol jogado, mas tem uma grande vantagem, que é, isto é um Porto que pode não vir a ser, o mais certo é não o ser, mas isto é Porto campeão, no sentido em que não joga bem, mas ganha jogos na mesma, quando é preciso ganhar, ganha o jogo na mesma, e aquele golo meio caído do céu é mesmo prova disto. O Sporting tem jogado melhor e não ganha jogos, cria oportunidades e a bola não entra, e o Porto está com aquele feeling que não estamos a jogar bem, mas isto mais tarde ou mais cedo há um cruzamento, há uma bola na área, há uma bola perdida e a bola vai entrar. E as coisas têm corrido bem. Não vou falar de arbitragem, já foi quase tudo falado aqui, mas o Porto está a perder muitas bolas, também fruto de não ter os jogadores todos. Está a perder muitas bolas, há ali alguma falta de qualidade entre a defesa e o meio campo, perde muitas bolas nesse momento. O Oribe está muito em baixo. Está muito em baixo. O Oribe não jogou. O Oribe Sim. está bem, mas eu estou a falar em relação ao Porto. E o Gruitch também não está ao nível. O Taremi está em baixo de forma. E o Taremi vem muitas vezes exatamente a essa fase do jogo buscar bola. Porque está-se a pedir coisas ao Taremi que normalmente não é pedido. Porque me falta qualidade, mas isso está-me a entender que já está a ser tático, já é uma nuance tática do Taremi vir ajudar nessa fase do jogo onde o Porto está a precisar. Hoje o Paulinho imitou o Taremi. Mas isso é outra coisa. Está a ser pedido ao Taremi essa função para ajudar o meio campo a vir buscar a bola. Ele não está a vir. Porque quando a bola não. Porque o Porto passa muito. O futebol do Porto passa muito pelo meio campo, buscar jogo, muito na figura do Otávio, que é quem baixa para vir fazer isso e para incorporar com o Uribe. Isto não está a acontecer, obriga o Porto a jogar pelos corredores, e o Porto nos corredores tem alguma falta de qualidade também, e isto tudo está a fazer com que o Porto não jogue tão bem futebol. O que é certo é que mesmo não jogando futebol, e agora também é uma crítica que eu faço ao Sporting, que é quando tu não jogas muito bem a bola, mas tens entre Evan Nilssons e Taremis e Tony Martínez, tens tanta qualidade na frente que uma bola perdida alguém há de meter lá dentro. É isto que tem acontecido. 30 segundos religiosamente para cada um de vocês. Às 9 vou jogar a bola. Exatamente, temos Sporting 1, Midtjylland 1, Clube Bruges 0, Benfica 2, com então só uma nota para estes dois clubes na Champions. Como é que se empenharam? Alquer, começamos por ti. Olha, em relação ao Benfica, uma primeira parte, uns 15, 20 minutos em que a equipa de Bruges teve pouco por cima, mas depois o Benfica a retificar e a ter um Auschwitz, que é um jogador incrível, porque a forma como ele se posiciona no campo é, para mim, as medidas. Ele ganha o prémio de melhor jogador em campo e aponta para o símbolo. É muito mais que o símbolo, é a equipa, porque é aquele jogador que não veio, que ninguém conhecia propriamente, mas que veio até ouvi um bocadinho algum comentador que dizia que a forma dele jogar, de alguma forma, a forma dele jogar fazia com que o próprio Chiquinho se libertasse mais e pudesse até, para além daquilo que é recuperar bolas, também criar isso tudo. Mas é um Benfica competente, é um Benfica a fazer um jogo muito importante, porque independentemente do Bruges estar melhor ou pior, ganha por 2-0, isso tudo. Em relação ao Sporting, ganha pontos, ganha pontos, exatamente, e está com um pé e meio, digamos, na passagem da eliminatória. Em relação ao Sporting, para uma primeira parte de solteiros contra casados, e permitam-me, eu não queria dizer, uma primeira parte difícil, o de Sporting é não jogar nada. Não entendo este Sporting, também é muito intermitente, não consigo entender. Uma equipa
aparente, e não é só aparente, mais e depois na segunda parte é facilitar e depois o Adam também é a meter água nisto tudo, mas também é preciso perceber que este erro é coletivo. Se calhar ele, da forma como o faz, eu ontem ouvia isso e se calhar faz algum sentido, o Sporting frágil. O Sporting está num momento frágil. João. Sim, muito rapidamente, e começando pelo Sporting, o Sporting está frágil em tudo. Nada sai bem, os remates não saem bem, os passos não saem bem. O Amorim falou disso, que isto é muito peculiar. Acho que quase todos aqui nesta mesa, já mesmo o Joca e o Albuquerque, que não tenham tido um passado no futebol, pelo menos devem se lembrar de momentos no Porto, o Joca e no Benfica, o Albuquerque, de que parece que nada corre bem, um passe de 5 metros, tu falhas o passe. Ele Azevedo e tudo. O passe sai mal, Vamos deixar. a bola entra na área, estás a defender, tu em 10 bolas tiras as 10 bolas e não se sabe por alma de quem a bola entrou, bateu nas costas, bateu no ombro, tu querias cortar de cabeça, bateu-te no ombro. Está a falar do jogo de Pedro Passos Ferreira. Nada, não, eu nem sequer estou a individualizar. Isto acontece e o Sporting está exatamente nesta fase. E isto, no plano teórico, olha, eu tive em direto a lançar o jogo do Midtjylland na Sport TV e falei disso. Porque me questionaram nesse sentido do ser difícil. Estou aqui a puxar dos meus galões e das meias de leite e tudo, estou a puxar por tudo. Mas quando me perguntaram, mas agora o Chermiti a meio da temporada está a jogar, é muito jovem, pois isto no plano teórico estava a ser bem feito, que é, tens o Paulinho, que é o titular indiscutível, e tens aqui um Chermiti, que é um miúdo que vai sendo lançado com calma, quando estás a ganhar 3-0 metes, quando estás a perder 3-0 também metes, e vai gerindo assim, e vai à equipa B, e vai ao sub-23, e vamos gerindo. O problema é que quando tens um Paulinho que não te marca golos, porque a verdade é que o Paulinho é um jogador fantástico, mas ele próprio já duvida de tudo, ele próprio deve estar em casa a pôr a pasta de dentes na escova, ele já nem sabe se está a pôr aquilo em condições. Os jogadores do Sporting estão nesta fase, o Amorim falou disto. O Pote nunca passou por isto. As equipas, a maior parte dos jogadores que lá estão nunca passaram por estes momentos, e nem é momentos a correr mal, estás numa equipa grande e estás a perder jogos numa equipa grande. Isto é um peso muito maior do que estás no Famalicão e perderes contra o Rio Ave, é muito mais grave. E depois aplica-se aqui ao Sporting o que se falava do Feirense. Há uma ausência de objetivos que é gritante. E mesmo na Liga Europa, os jogadores não acreditam que a podem ganhar, portanto também não metem o pé, também as coisas não correm bem, e ao primeiro passo falhado já dizes, pronto, já vai ser mais um jogo, isto não vai correr bem, há uma descrença geral. Não é a época do Sporting, isto com um bocadinho mais de felicidade a coisa corria melhor, não é a época do Sporting, está muito complicado. Em relação ao Benfica, muito melhor Bruges do que aquilo que se esperava, um Bruges muito mais aplicado do que aquilo que se esperava. O Benfica teve de suar e bem para conseguir ganhar este jogo. O Orsens é um motorzinho que faz falta a qualquer equipa, o Benfica foi descobri-lo, e é um jogador que qualquer um dos três grandes, em qualquer um dos três grandes, ao mesmo ritmo do primeiro, é um motorzinho, incrível. É uma espécie de João Moutinho com outras características, mas é uma espécie de João Moutinho que dava jeito a qualquer equipa, encaixa em qualquer equipa. É um motorzinho e tem sido tirando o Enzo do Benfica, tem sido a pedra que substitui. Não, eu concordo exatamente com aquilo que o Joel disse relativamente, portanto, ao Sporting. Em relação, portanto, ao Benfica, só queria acrescentar mais uma coisa. Eu acho que a melhor aquisição, portanto, e o futuro dirá, a melhor aquisição que o Benfica fez este ano já a tinha dentro, que é o Chiquinho. Dinis. E o Florentino também, no meio campo. É um polvo. Não, Florentino. Dinis. estava lá. Vamos lançar. Sim, olha, relativamente, é muito rápido, relativamente ao Benfica, é claramente, e digo com toda, na minha opinião, neste momento é a melhor. Chaves faz o 3-2. É a melhor equipa portuguesa, no meu entender. E claramente superior ao Bruges. E termina a partida, peço desculpa só dar essa novidade. Resultado final, Chaves 2, Sporting 3. Fico claramente superior ao Bruges. Fico um bocado surpreendido como é que o Porto levou aquela goleada do Bruges, porque de maneira nenhuma acho que o Bruges tem equipa para dar 4-0 ao Porto. E claramente o Benfica é superior ao Bruges e é neste momento a melhor equipa. Quanto ao Sporting, acho que há aqui um pormenor que eu, se calhar, me parece que está a passar ao lado de todos os sportinguistas e se calhar ao lado de todos os portugueses, que é este, mas isto não deixa de ser a minha opinião pessoal, como é lógico, que é o seguinte:
O Ruben Amorim é um excelente comunicador e um excelente treinador e tem feito um trabalho fantástico no Sporting, vindo de atrás e não sei das quantas. E a mensagem dele tem criou frutos, desde do Braga, depois no Sporting, levou o Sporting a campeão, etc. Mas há agora aqui um problema que eu acho que eu penso que está a escapar à maioria, que é o seguinte: o Sporting não está a correr bem esta época, está com alguma falta de credibilidade, os próprios jogadores com falta de confiança, e a própria mensagem do Ruben Amorim não deve e não está com toda a certeza a passar para o grupo de trabalho, até porque um dos grandes culpados dessa descrença do grupo de trabalho é o próprio Ruben Amorim. E começa logo por aquele entusiasmo de querer trocar o marcador de penalti. E eu fui profissional de futebol, assim como o Teixeira, nós sabemos que é um trabalho que é feito durante a semana, há uma previsão, há toda uma metodologia, e que nós temos que chegar ao jogo, temos que a cumprir. Não é e há pequenos pormenores, e isto tem a ver um bocadinho também com a idade do Ruben Amorim, porque é um treinador jovem, ele também está a aprender. Tem sido um treinador fantástico para o Sporting, tem feito um trabalho espetacular, mas também fruto da sua juventude, apesar de ser um excelente comunicador e passar muito bem as ideias para a comunicação social. Há aqui um ou outro, mesmo assumindo o erro, como ele assumiu, de facto o único, eu peço desculpa ao jogador, o único adulto em campo era o forte. Exatamente, mas isso, quer queiramos, quer não, é uma prova de fragilidade ao grupo de trabalho. Um comandador, um comandante de um barco não pode cometer estas falhas, porque nas vitórias isto passa ao lado, mas no momento em que a equipa está descrente, este tipo de situação não é bem-vinda. Vamos começar então pelo Benfica, porque falou aqui dos 4-0 do Porto, e acho que liga que é. Eu acho que o Benfica jogou com os dois Bruges que o Porto jogou até os primeiros 30 minutos. É o Bruges que ganha 4-0 ao Porto no Dragão e faz o pior jogo que o Dragão viu para o Porto. Para a Liga foi correr o Ave, e a seguir é o Bruges que leva 4 do Porto, em que o Benfica depois, quando consegue estar por cima, está de facto por cima e ganha bem, e ganha bem, e passará com alguma facilidade. Quanto ao Sporting, tem a eliminatória em aberto, acho que vai conseguir passar, espero que consiga passar, mas não pode jogar outra vez assim, porque foi mais sorte que juízo. Vamos então terminar agradecendo a presença de todos. Alquerque, notas finais. As minhas notas finais vêm aqui para o Joca. Parabéns. Aquele é o Joel. Para o Joel, eu estou sempre enganado. Eles também são os dois do métier. Aqui para o Joel. Nunca me viste a jogar nada ao Pedro Teixeira. Aqui para o Joel, que está a fazer, está pouco a pouco, está a realizar um sonho. Eu penso que posso dizer que é um sonho. Do Teixeira trabalhar comigo. O Teixeira diz isso todos os dias. De poder fazer também, e porque tem talento para isso, para poder ter mais presença em televisão e poder pegar naquilo que ele sabe fazer muito bem, que é o humor, e muito mais do que isso, e fazer televisão, porque a televisão é um excelente veículo para demonstrarmos os nossos talentos, não é? O nosso talento, e mais do que isso, é trabalho, não é? João, eu faço minhas palavras do Alquerque. Vamos parar com isto, agora é todos os programas. Não, eu nunca dei notas finais. Está a merecer. Mas a minha notas na final. Se é uma coisa que tu marcas um gol e a gente está a esperar mais. Mas atenção. Depois a seguir ganhas a primeira fase, depois és campeão, depois vais para a Champions. E dizer que o Joca, agora Joca mesmo, faz, e isto nota-se que há amizade, num dos posts deles colocou precisamente algo alusivo ao Joel. Portanto, para quem trabalha nesta indústria também Estou um burro. Da comédia, da comédia e disto tudo, acho que é giro a ver esta ligação. Notas finais. Sim, as minhas notas finais não vão nada nesse sentido, até para mudarmos um bocado o assunto. Parabéns à TVI, 30 anos. É bonito dizer que já faço parte da família da TVI. Sou aquele primo afastado que nem a própria TVI sabia que era da família. Já foste ao 2 às 10. Já fui ao 2 às 10. Já fazes parte um bocadinho. Não, mas sim, ainda estou a viver o sonho. Ainda entro lá no
no decor do 2-10, do Vai ao Racha, ainda fico deslumbrado com aquilo, apesar de já termos gravado 20 e tal programas, ainda fico naquela do pá, olha onde é que eu estou. É uma coisa bonita, por muito que amanhã a televisão até possa nem existir, toda a gente condena se daqui por 10 anos a televisão já não existe, ou os putos já não veem televisão, seja o que for, daqui a 50 anos vou poder dizer eu ainda tive a experiência de fazer televisão. Ainda por cima estamos a gravar nos estúdios da Valentim de Carvalho, que é um sítio mítico onde foi gravado, a Amália gravou lá, por exemplo, e o Estúdio 3, particularmente onde estamos a gravar, foi lá gravado o Herman Sick, foi o Levanta-te e Ri, foi gravado lá também, portanto é para mim uma grande honra. Ainda por cima os estúdios da Valentim de Carvalho já foram vendidos, portanto aquilo mais tarde ou mais cedo vai deixar de ser estúdio, e vou poder dizer, quanto mais não seja, que tive a oportunidade de conhecer aquilo e trabalhar lá, portanto pá, no fundo é uma espécie de parabéns a mim próprio, mas parabéns à TVI, porque 30 anos é uma data muito importante. Joga. Ponto positivo. No Porto Rio Ave só não houve glamour nenhum, que o Joel levou todo para a gala da TVI, mas há um ponto positivo muito grande, que são ao público. O estádio estava cheio e ambas as claques, tanto os adeptos do Porto, não é só uma questão de claques, porque estavam na grande maioria, como os adeptos do Rio Ave, foram incansáveis o jogo todo. Eu de onde estava, eu vi o jogo no estádio tinha a claque do Rio Ave perto, e a determinada altura mandei-os calar, que eu queria ver o jogo e eles não se calavam. É uma coisa, pá, e quando é assim dá mais gosto de jogar, porque estamos a jogar contra um clube que tem adeptos, e quando é assim é melhor. O ponto negativo para o Chiquinho Zidane da Sport TV, pá, tenham noção, como diria o outro, não é? Para promover um jogador está bem, mas caramba, agora é o Chiquinho Zidane. E o luto do Cristiano Atsu, que nos deixou na Turquia, nos terremotos. Isso. Olha, as minhas notas finais vai aqui diretamente aqui para o painel. Quero agradecer o facto de me terem convidado e terem juntado. Deixa-me só explicar aqui uma coisa, porque quem nos está a acompanhar na internet está a ver que o Joel e o Albuquerque saíram. Eu tinha combinado com eles saírem 10 minutos mais cedo das 9 horas. Por isso é que eles vão das notas finais e eu dei-lhes a folga. Claramente. Não, e era isso. Pronto, agradecer. É um prazer estar sempre com esta gente de nível, com bastante fair play e com bastante conhecimento também da matéria, e é sempre um prazer da minha parte estar junto com esta malta na minha terra, e também de certa forma agradecer-te a ti esta oportunidade, e pronto, e bem-aja. E será que Teixeira, que terminamos consigo? Bom, as minhas palavras vão direitinhas para o Lusitânia de Louros, eu peço imensa desculpa, mas é de facto é o meu sentimento. Não, mas fazes bem aproveitar agora, porque domingo o Beira-Mar ganha e pronto. Eu espero bem que não, mas de qualquer das maneiras é de facto para o trabalho fantástico que o teu amigo Jorge Pinto, não é, está a fazer. Para ele, um abraço muito grande para o treinador do Louros e para os jogadores e para a nossa massa associativa, que está a voltar outra vez e encher outra vez, portanto, aquele estado. Quando te cruzares com ele, cumprimento em nome do Diniz, que fomos grandes amigos, e é uma pessoa fantástica, como eu já te tinha dito. Eu quarta-feira vou lá identificar o Lusitânia, já agora o Lusitânia de Louros vai fazer cumprimentos do Diniz. 100 anos em volta e meia pela net, ainda vou falando com ele. Temos um grupo, portanto, a trabalhar nisso, e já tenho andado lá a limpar as taças, a poli-las, para ir fotografar, portanto, as mais importantes. Também estou a identificar jogadores da década de 50, 60, que alguns ainda vi jogar, mas na quarta-feira vou ter lá, portanto, a honra de ter ainda, portanto, comigo o Henrique da Brigada, que tem 88 anos, ainda está fresquinho como uma alface, para me ajudar na identificação daquelas fotografias dos anos 30 e 40 de que o Lusitano Lourosa tem. Obrigado ao Américo Teixeira e ao Diniz Rezende, que se juntaram a nós hoje neste programa. Um abraço ao Albuquerque, também ao João Carlos Santos e ao Joca, e um abraço também para o Rodrigo Nunes, que mesmo à distância nos foi acompanhando no nosso programa de hoje. Está terminado então mais um Sintonia de Ataque dedicado aos campeonatos profissionais e nacionais no dia de hoje.